Quando você pensa nas grandes obras da fantasia moderna, tem certeza que vem na sua cabeça obras como O Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien, e também As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Obras que acabaram influenciando gerações de escritores e escritoras. Mas aí você já parou para pensar o seguinte: quem foi que influenciou o Tolkien e o C.S. Lewis? E aí, tudo fantástico com você? Dando continuidade aqui à nossa série A Era Dourada do Fantástico, hoje eu vou começar falando da fantasia. Lembra que no vídeo anterior, que você pode conferir olhando aí em cima no card, eu falei sobre as circunstâncias, os elementos, as influências sobre o desenvolvimento do fantástico, da literatura fantástica na segunda metade do século XIX. Eu vou começar aqui a falar dessas vertentes pela fantasia. Fantasia que é o contrário até do gótico, da ficção científica e do id e outras vertentes, é mais difícil de conceituar porque, na verdade, você não tem pontos bem definidos da fantasia. Isso é muito interessante, até mesmo porque ela é a mais antiga das expressões do fantástico. Mais especificamente, a gente pode ver bem claramente essa influência dos eventos que eu comentei no último vídeo aqui sobre ela. Por exemplo, quando você pensa em fantasia no geral, nosso primeiro contato, até quando a gente é criança, é com o Conto de Fadas. E aí, lembremos que o século XIX foi muito rico nesse aspecto, porque o gênero Conto de Fadas nasceu lá em 1697, no século XVII, com Charles Perrault. Mas é no século XIX que a gente vai ter o seu florescer, de fato, como, por exemplo, os irmãos Grimm, na primeira metade do século XIX, né, com a obra Kinder und Hausmärchen, de 1812 a 1815, por aí vai, e também com o Hans Christian Andersen, considerado o pai da literatura infantil, já em 1875, com as obras dele. Então você vai vendo o seguinte, e aí lembra do que eu falei do último vídeo, a Revolução Industrial. À medida que a Revolução Industrial foi avançando, à medida em que ela foi impactando as cidades, porque apareciam fábricas, aparecia máquinas no campo, que acabavam substituindo a mão de obra que antes era exercida por diversos trabalhadores. Esses trabalhadores pediam um emprego, iam para onde? Para a cidade. A cidade tem condições de absorver todo mundo do campo, como acontece até os dias de hoje? Não. O que acontece? Começam os problemas sociais, começam a aparecer problemas de saúde, de marginalidade, de prostituição e todas essas questões que aumentam ainda mais o gap social entre quem tem e quem não tem. E isso vai influenciar o desenvolvimento da fantasia. Ou seja, lembra, o Conto de Fadas está ligado ainda a uma época, ainda o imaginário medieval. Porque era isso que existia. Existiam as vilas, que é tão comum nos Contos de Fadas, os vilarejos com os seus castelos. E vai avançando. Os irmãos Grimm já tinham apontado para isso lá em 1812, lá na primeira década ainda, em 1812. Por quê? Porque a meta deles em registrar os Contos de Fadas era justamente proteger esse legado cultural alemão do avanço da Revolução Industrial. O que acontece é que, à medida em que a Revolução Industrial foi avançando, a ciência, o progresso, a tecnologia foi avançando, o que aconteceu? Cada vez mais a gente vai ter uma retração do maravilhoso. Então, se antes as fadas habitavam os vilarejos, os bosques, como que elas vão habitar as cidades? Não tem mais espaço para as fadas voarem no meio das fuligens expelidas pelas fábricas. O que a gente vai ter? Gradualmente a gente vai ter uma substituição do conto de fadas tradicional pelo romance de crianças. Por quê? Porque também a gente vai tendo, à medida que vai avançando, uma percepção da criança como adulto, não mais como um adulto em miniatura, como era antes, na época do Charles Perrault, mas sim como um ser especial que depende de uma formação especial. Aí também acontece uma coisa muito negativa, que foi a apropriação pela escola, pelos pedagogos, e até pela igreja, das narrativas do maravilhoso, que passaram a ser usadas como uma ferramenta, um instrumento pedagógico. Ou seja, você tem um esvaziamento da arte, da mera questão de entretenimento, para poder abarcar questões pedagógicas, ensinar as crianças. Então isso por muito tempo ficou muito impregnada na literatura infantil. Mas o que a gente vai ter, o que é, no caso do romance para crianças, como o próprio nome já está falando, uma apresentação de
crianças, porque aí sim já são crianças inseridas num tempo e espaço definidos. Se antes no Conto de Fada você tinha histórias que se passavam no Era Uma Vez, num lugar e tempo indefinidos, aqui no Romance para Crianças você tem uma exata noção. Isso já é influência de um mundo mais lógico, de um mundo mais pautado pelo racionalismo. Também, ao contrário dos Contos de Fadas, em que você tem protagonistas adultos, lembra aí das Princesas e Príncipes, nos Contos de Fadas você já tem protagonistas crianças, porque aqui são elas ainda que mantêm essa percepção do mágico, do maravilhoso. Então, nesse momento, puxa da cabeça aí os diversos exemplos. Nunca é à toa, gente, uma manifestação literária que você vai ter a grande explosão dos romances para crianças, começando lá em 1865 com Alice no País das Maravilhas, passando pela Princesa e o Goblin do George MacDonald de 1871, o Alice através do Espelho, também de 1871 do Lewis Carroll, também, né, assim como Alice no País das Maravilhas, As Aventuras de Tom Sawyer, aí a gente já está na América, então você está vendo como é que os artistas comungavam de uma mesma percepção do lugar da criança em um mundo que estava em transformação. Na Itália, para mostrar essa diversidade, você tem As Aventuras de Pinóquio, de 1883, você tem O Livro da Selva, de 1894, do Rudyard Kipling. Também, A Volta à América, O Maravilhoso Mágico de Oz, de 1900. De Volta à Inglaterra, Peter e Wendy, de 1911. E para fechar, no Brasil, A Menina do Nariz Arrebitado, já nos anos 20, pelo Monteiro Lobato. Então veja que há uma percepção dos artistas do período de uma mudança em curso na fantasia. E os romances de crianças são a representação disso. O que a gente vai ter aí? São crianças que questionam os valores adultocêntricos, também questionam as instituições sociais, como, por exemplo, a escola e a própria família. Então isso é uma marca constante. Também a gente vai ter aí o elemento central que mostra bem o impacto da Revolução Industrial, da cidade na fantasia, que é o deslocamento. Então uma das marcas, se você puxar da cabeça aí todas essas obras que eu falei, desde o Alice do País das Maravilhas até o Peter e Wendy, já de 1911, ou a menina do Nariz Arrebitado, você tem o quê? São personagens mirins que vão para outro lugar para viver suas aventuras. Ou seja, vão para a Ilha das Maravilhas, vão para o Sítio do Pica-Pau, vão para a Terra do Nunca, vão para a Ilha do Tesouro, vão para vários lugares, porque a cidade não é mais lugar para magia. A cidade vai ser lugar da tecnologia do progresso, com seus efeitos sobre o indivíduo, o que a gente vai ver nos próximos vídeos com o gótico e a ficção científica. Então é nesse momento em que você vai ter uma mudança, o nascimento dos mundos secundários, algo que é tão fundamental à fantasia. Isso vai se configurar de diferentes formas. Ou você é tomado por um tornado e levado para outro mundo, ou então você cai na toca de um coelho. E numa perspectiva mais adulta, e aí a gente já vai entrar também na fantasia moderna. Então você veja que são momentos que estão tudo se dialogando, né? Você vai ter também obras como, por exemplo, Fantastes, do escritor o George MacDonald. Fantastes, de 1858, que pode ser considerado um dos precursores da fantasia moderna, onde nós temos o personagem adulto, ele acaba adentrando a Terra das Fadas, e aí vive diferentes aventuras lá dentro, sempre em busca da mulher ideal, do ideal feminino, até que ele percebe que, na verdade, esse ideal não existe, que é preciso você entender a natureza humana. Além do Fantastes, que você vai ter já uma utilização de personagens mais densos, de questões filosóficas apontadas, ou seja, um amadurecimento da fantasia, que já aponta para a fantasia moderna, né, de Tolkien e C.S. Lewis. Você também tem outras obras, como por exemplo do William Morris. William Morris com obras como A Floresta Além do Mundo e também O Poço no Fim do Mundo. Se tem um resgate dos romances medievais. Então Morris trabalha muito na tradição do Thomas Malory, lá da Morte d'Arthur. E a gente encontra em romances
romances mais maduros, com personagens bem vinculados a essa Idade Média, com todo aquele espírito dos romances cavalaria. Ou seja, se mantém o elemento sobrenatural, mas uma perspectiva mais adulta. Assim sendo, tanto Fantastes de 1858 do George MacDonald, assim como também A Floresta Além do Mundo e também O Poço no Fim do Mundo, obras de 1894 e 1896 do William Morris, dão a cara dessa fantasia moderna que logo na sequência vai influenciar outros escritores já no século XX, como Lord Dunsany. Lord Dunsany, que só para citar um caso, é autor do romance The King of Elfland's Daughter, de 1926. Dunsany, que tem profundo impacto sobre a obra tanto de H.P. Lovecraft quanto também do J.R.R. Tolkien, no aspecto de que foi Lord Dunsany que apresentou um mundo secundário mais desenvolvido, com suas regras próprias, com uma mitologia específica e com forte presença do onírico, porque de que forma você poderia alcançar esse mundo secundário da fantasia? Ou cair na toca do coelho, sendo levado por um tornado, mas também você pode adentrar por meio dos sonhos, por meio de um estado alterado da consciência. Então é isso que a gente vai ver como é que o Dunsany começa a desenvolver os seus mundos de Pegana, por exemplo, introduzindo uma nova dimensão para a literatura de fantasia, abrindo assim um caminho para escritores como o C.S. Lewis, o J.R.R. Tolkien, também o Mervyn Peake e por aí vai, o Terry Pratchett, Neil Gaiman, J.K. Rowling, que a gente conhece tão bem nos dias de hoje. E assim ocorreu o nascimento da fantasia moderna, como eu falei, em reação aos eventos, à Revolução Industrial e cada vez mais essa opressão do racionalismo sobre a segunda metade do século XIX. E o que você achou do vídeo? Deixe seus comentários e muito obrigado pela sua presença. Até a próxima!